Fala, Boteiro, como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai conhecer a história da Maíra. A Maíra tem uma história particular. Ela é psicóloga, mas ela atua numa parte que muita gente desconhece que o psicólogo pode atender. Ela trabalha em escolas, na parte pedagógica, montando toda a estrutura pedagógica dos pais, professores, alunos. Vamos conhecer essa história da Maíra e, ao mesmo tempo, desvendar essa nova possibilidade que a psicologia pode trazer pra gente. Maíra, me conta a história até o momento em que você decidiu fazer psicologia e o porquê. Eu não sei muito bem dizer se eu escolhi a psicologia. Eu acho que foi um processo, um percurso mesmo de ir me conhecendo e de ver o que eu queria. A psicologia apareceu para mim e eu para ela durante o quinto período de engenharia mecânica. E eu estava muito satisfeita. Eu sabia que eu não queria ser engenheira, que eu não queria fazer engenharia, que eu gostava de física, matemática, química, mas que não era aquela profissão, aquela carreira, aquela formação que eu queria. E aí eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. E aí eu tive que começar a pesquisar, né? O que eu quero. E nas pesquisas eu encontrei algumas áreas e uma delas foi a neuropsicologia. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. É olhar o ser humano com a parte biológica e social. E aí, para ser neuropsicóloga, é preciso ser psicóloga. Eu falei, então vou entrar na psicologia, mesmo não gostando de psicanálise, não tendo muita afinidade com Freud, não gostando do divã. E eu acho que foi uma aposta que a psicologia fez em mim, eu fiz na psicologia, que foi muito acertada. Eu não sou neuropsicóloga hoje, mas a neuropsicologia me proporcionou conhecer tudo que a psicologia tinha para me apresentar. Então foi um pouco disso, assim. Não foi aquele amor à primeira vista, sonho de criança, conheci alguém, vi na TV, não teve nada disso. Eu acho que foi um romance mais real. E o seu contato com neuropsicologia nesses seus estudos foi como? Você conheceu algum profissional? Você leu sobre? Você foi na faculdade e encontrou professores? Como é que foi esse seu encontro até com a própria profissão? Com a neuropsicologia foi pesquisa na internet. Como eu estava desencantada já da engenharia, durante as aulas, enquanto o professor estava explicando, eu estava procurando, eu sei o que eu não quero, deixa eu procurar o que eu quero. Comecei pela biotecnologia, eu gostava. Aí eu fui pensando, poxa, eu já faço engenharia, será que dá para aproveitar alguma coisa? Aí eu fui para biomecânica, e aí, sabe, pesquisa no time do Google. Você vai lendo um artigo, aí daqui a pouco você lê outro, aí pum, neuropsicologia. Aí quando apareceu a neuropsicologia, tudo que eu lia sobre neuropsicologia eu achava é isso, sabe? Deu match, é isso que eu quero. Não conheci nenhum profissional antes de entrar na psicologia, não conhecia profundamente a área. O que eu conhecia era o que o Google estava me apresentando. A faculdade de psicologia ainda tem muitas cadeiras, né? Muitas aulas que são de matérias clássicas, de disciplinas clássicas. Então, não tinha muita coisa sobre neuropsicologia. A gente tinha uma matéria letiva de neuropsicologia e tinha algumas matérias que eram, assim, te davam um cheirinho para você querer pegar aquela letiva. Então, eu fui pegando todas essas matérias quando eu entrei em psicologia. Mas antes de entrar, era só o Google mesmo. Sem o Google, eu não ia conhecer neuropsicologia. E fala assim, de forma simples e sem os jargões técnicos da área. Como é que é essa rotina diária e mensal de trabalho? Minha rotina, ela é muito atípica de um psicólogo, sabe? Eu acho que quando as pessoas falam assim, psicólogo, pensa, atende em consultório, eu acho que isso conecta muito facilmente a psicanalista. Então tem um divã, vai ficar sentado em silêncio, vai ficar anotando, ou analisando, vai ficar deitado. A minha rotina não tem nada a ver com isso. Eu sou psicóloga e eu atuo na área da educação. Quando eu entrei para psicologia, eu já sabia que eu não queria ser psicóloga única e exclusivamente de consultório. E aí eu fiquei em dúvida entre ir para o hospital, saúde, ou ir para a educação. A educação, os que tinha da educação me fisgou. Então eu sou psicóloga, atuo na área da educação. Hoje, a minha atuação, eu faço material didático para educação socioemocional, para educação básica, então, da educação infantil até o ensino médio. Eu não estou efetivamente na escola, eu não sou mediadora, eu não trabalho com crianças que têm algum tipo de laudo, fazendo atendimento individualizado, não é isso. O que eu faço hoje é formação de professores, formação de pais, famílias que estão tentando entender as fases, né, do desenvolvimento dessa criança, do seu adolescente e do seu lugar enquanto parentar. No meu dia a dia, eu faço muitas reuniões
com a minha equipe. Hoje eu estou supervisora de uma equipe. A gente faz bastante reunião, a gente faz pesquisa de campo, a gente visita escola, a gente faz entrevista com aluno, a gente conversa com outros formadores, com teóricos. Então, meu dia a dia tem um pouco disso. E também tem uma pitada aí de viagem. Então, agora estou de licença maternidade, mas antes da minha licença eu passo por um ciclo de viagem. Então, de um dia tá em Brasília, outro dia você tá no Espírito Santo. Não, é muito dinâmico o meu trabalho. E qual a sua opinião do quanto que a sua graduação te formou para você exercer sua profissão hoje no dia a dia? Como psicóloga que atua na educação e em educação socioemocional, acho que a faculdade deixou um pouco a desejar. Como eu disse, né, a graduação coloca muita carga horária em disciplinas que são ditas clássicas. Então, na minha graduação, eu tinha muitos Freuds, assim, não é Freud, eu vou falar Freud, mas tem uma teoria psicanalítica 1, mas tinha muito psicanálise, que, como eu disse, não era uma área que eu tinha interesse, não era uma coisa que me despertava desejo. E eu gostava muito de neurociências, e estava começando neurociência, pouca matéria, pouco professor, pouca pesquisa, pouco acadêmico para a gente conversar na faculdade sobre essas áreas. E educação socioemocional, que é o que eu escolhi atuar, é algo muito recente também. O surgimento da BNCC, esse olhar como algo obrigatório nas escolas, aconteceu enquanto eu estava na faculdade. Então, também os professores não tinham esse repertório para passar para a gente. Eles estavam aprendendo enquanto estavam ensinando também. Não dá para colocar o peso em cima dos professores, mas eu acho que é importante, até por ser educadora, por estar na área da educação, a gente colocar uma pulguinha atrás da orelha de como é que são as estruturas e os sistemas de educação. Porque estavam se falando dessas temáticas legais, interessantes, que mesclavam ciências diferentes na internet. Eu achei a neuropsicologia na internet, mas dentro de sala de aula ela não aparecia, ou aparecia muito pouco. Qual é esse gap? Sabe? O que faz, às vezes, a faculdade ser desinteressante? Ou eu achar que psicologia não vai ter nada que eu vou querer exercer, porque o que eu conheço de psicologia é só uma coisa quadrada. Eu estou falando psicologia porque é o meu, mas qualquer outra formação. Não vou botar a culpa toda na faculdade, nem nos professores, que acho injusto, mas eu acho que a gente precisa fazer algum tipo de revolução aí na academia. De todas as atividades que você já exerceu no seu dia a dia, como na carreira de psicologia, qual que você acha mais chata, entediante e qual que você acha mais divertida? Então, mais chata, mais difícil, vai parecer que estou querendo romantizar a psicologia. Eu não quero romantizar a psicologia, tá? Tem muitos desafios, tem coisas que não são tão legais. Mas o que eu não me vejo exercendo, eu tenho amigos, sabe? Até tenho amigos que fazem, mas eu não me vejo exercendo. Trabalhar em consultório, como eu disse, só consultório, especialmente com grupo, família, casal. Eu não me vejo fazendo atendimento com esse público. E o que eu mais gosto, acho que é esse contato criativo, efetivamente, né? Que hoje o meu trabalho me proporciona. Hoje, onde eu estou atuando, eu posso conversar com escolas de todos os lugares do Brasil. E aí a gente vê que em uma escola no sertão do Ceará, o que é mais importante para ser trabalhado é completamente diferente de uma escola do centro de São Paulo, que é diferente de uma escola de periferia do Rio, que é diferente de uma escola ribeirinha no Pará. Essa multiplicidade do ser humano, isso como não tem, sabe, uma fórmula mágica, eu acho que isso é o que eu mais gosto do meu trabalho. E hoje vejo pelo olhar, pela ótica da educação. Mas dentro da psicologia a gente pode olhar essa multiplicidade dentro do consultório, pode olhar dentro do hospital, pode olhar dentro da empresa. Vale a pena dar uma olhada em psicologia, quem tiver interesse. Você funciona como uma ponte entre a escola e os pais e alunos? Como é que funcionaria essa parte de você identificar as diferenças nas educações em vários locais do Brasil e como é que você ajuda nesse processo? Hoje, atualmente, eu trabalho com um programa de educação socioemocional. Então, a gente faz um material didático que é usado por escolas no Brasil inteiro. E, através dessas pesquisas, a gente tenta construir um material que fala sobre emoções, sobre habilidades socioemocionais, que é criatividade, proatividade, perseverança, com crianças e adolescentes de forma mais universal possível. Então, a gente tenta um desenho universal, só que a gente sabe que o desenho universal é sempre utópico, né? A gente vai caminhando, a gente vai mais universal possível. Então, a gente colhe essas informações, esses diferentes Brasis que tem dentro do Brasil, e tenta colocar no material, ou numa palestra, ou no material didático, ou em algumas situações específicas, a gente cuida
pública do que a particular. Então, se tiver acontecendo alguma coisa muito impactante naquele momento, a gente teve no início do ano e no final do ano passado alguns booms de violência na escola, por exemplo, a gente tem que cuidar disso. Só que violência na escola, o que é violência quando a gente fala de uma criança que estuda e mora na Maré, no Rio de Janeiro, e uma criança que mora no Alphaville? Elas olham a violência da mesma forma? A violência chega para ela da mesma forma? Não diria que que a gente é uma ponte, mas o nosso lugar é um lugar de escuta. O meu trabalho hoje é um lugar de escuta e de ampliação de repertório. Até para as próprias crianças e familiares entenderem que eles não estão sozinhos, que às vezes é essa sensação, só acontece comigo, só eu que não consigo, só eu que estou passando por esse momento. Isso não é verdade. Mas também entender que dentro da escola não dá para a gente cuidar de algo totalmente individual. Não dá para a gente fazer terapia, por mais que o meu trabalho seja com professores e psicólogos escolares também. O profissional que está na escola, ele não consegue fazer terapia individual. Ele consegue fazer esse cuidado do grupo. Então, também é um lugar nosso de conscientizar dessa realidade e também falar, olha, será que não é um momento de você procurar um atendimento específico para você? Uma terapia, uma neuropsicóloga para ver o seu desenvolvimento, seu desempenho neurocognitivo? Será que não? Então tem essas provocações também. Nós não somos uma ponte direta, eu acho que a gente é mais um canal de escuta. A gente escuta e faz ecoar. Muito incrível, parabéns. Muito obrigada por participar do projeto. Nada, eu que agradeço. Acho ótimo. Experimentem, arrisquem. Parece que o que a gente vai escolher é o que a gente tem que fazer pro resto da vida. É mentira. As pessoas falam isso pra gente, mas isso não é verdade. Nenhuma profissão precisa te enrijecer. Se hoje você tem uma formação, você fala, poxa, eu queria ir para uma outra área, queria tentar outra coisa. Tem uma amiga minha, por exemplo, que ela é química e agora está na área de programação. Então, o que ela aprendeu na química vai fazer dela uma programadora melhor. Então, toda a bagagem que vocês têm, todas as dúvidas que vocês têm, elas podem sim ser um repertório para sua escolha, independente de qual seja. Se você saiu da física e foi parar na dança, tem física na dança, tem dança na física. Acho que é isso, eu que agradeço. Eu acho que é muito importante esse papo. Obrigada, tchau.